Aleluia. Que essa letra possa ser muito mais do que a letra de uma música, de uma canção. Isso possa ser uma expressão do fundo do nosso coração. Nós temos um Deus. E um Deus poderoso, mas que nos ama. Que nos guarda, que nos abençoa. Que nos livra. Pai, eu quero orar ao Senhor em nome de Jesus. Ó Deus querido, te agradecer em primeiro lugar pela permissão que o Senhor me dá em estar na casa do Senhor. Muito obrigado. Senhor Jesus, muito obrigado. Porque o Senhor fez tudo para que eu pudesse estar aqui. Tudo que eu precisava, o Senhor já fez. Senhor Espírito Santo, que nesse momento eu possa ser somente um instrumento nas tuas mãos. Fala conosco pela tua palavra, assim como o Senhor já tem falado, na letra da canção, no abraço, na oração, mas continua falando. Nós necessitamos ouvir a voz da tua palavra e queremos declarar que nada vai atrapalhar ou impedir a tua palavra. Obrigado pelo privilégio de estarmos na casa do nosso Pai. Amém. Boa noite para você que já está aqui. Boa noite para você que está em casa. Que privilégio estarmos na casa do nosso Pai no domingo à noite. É ou não é? Dá um abraço na pessoa que está do seu lado assim, diga ela, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Aleluia. Olha, eu pensei que eu nem iria chegar aqui à noite agora, né? Que choveu à tarde. Não sei se lá para o seu lado choveu, mas para a banda de cá caiu água. Né? Mas estamos aqui. E glória a Deus por isso. Olha, eu estou vendo aqui rostinho de pessoas que vieram de manhã e voltaram agora. Glória a Deus. Será que você entendeu a palavra? Veio para entender de novo? Ou será que você tem muito pecado para pagar e precisa ouvir a pregação 2 vezes? Continua me amando, hein? É brincadeira. Mas é uma alegria estarmos juntos aqui. Como eu disse de manhã, para mim é uma alegria muito grande, né? Depois de quase 2 meses sem poder subir aqui, né? Estou aqui ainda meio ponto e vírgula, mas estou aqui em cima, né? Isso é muito bom. Eu louvo a Deus pela medicina, né? Porque Deus cura de várias maneiras. Pelo menos 3 que eu conheço. Uma é a medicina natural, todo mundo da área de saúde. Vocês são de Deus, não sei quantas pessoas tem aqui da área de saúde. Vocês são de Deus, sim. Aí tem gente que pergunta, mas eu vou procurar um médico, eu vou estar negando a minha fé. Não, você está dizendo para Deus, eu quero ser curado. É ou não é? E é interessante quando você vê um hospital, e você vai no hospital, que a gente precisa, né? Ninguém gosta muito. Eu falo, deixa eu ver se tem algum médico aqui agora à noite, acho que não, né? Mas eu falo que eu não gosto de médico. Não é que eu não gosto de médico. É que conversar com o médico, a gente está conversando e ele está olhando para você. Para ver se acha alguma coisa, né? É mais ter medo do que não gostar, né? Mas, quando você vai para o hospital, sabe por que você vai? Porque os hospitais, até o nome é bom, né? Santa Casa de Misericórdia. Olha, não é bonito esse nome? É ou não é? Hospital Benefi. Olha, não é male, não. Agora, se fosse um hospital, lá, Hospital Casa da Morte, você ia? Hospital Lugar de Dores, ninguém ia. Então, não, é de Deus. É a maneira natural. Tem, né? A cura progressiva, que é pela fé. Você crê que tem quando você não tem. Você confessa a palavra. E acontece, você acaba sendo curado.
E tem a cura instantânea, um milagre. Então, eu tive o privilégio da cura instantânea, da cura pela fé e da medicina. Então, eu falei, Deus, já chega, né? Tá bom já, né? Mas, segundo o médico, eu operei esse quadril e ele falou que eu tenho que operar esse também. Eu falei, ô, doutor, o senhor sabe que eu sou pastor, eu creio que Deus pode me curar. Ele falou, isso daí eu não entro. Isso aí é você e Deus, eu não. Então, estou crendo, né, que daqui a pouco Deus vai me curar. Se não curar também, eu vou de novo para lá. Né? Já aprendi o caminho. Não tem mais medo, né, minha pastora? Eu perdi o medo. Você dorme mesmo, ele faz o que eles quiserem com você. Deus só vê depois que você acorda, aí já foi. Mas, glória a Deus por estar aqui. Glória a Deus mesmo, né? E quero dizer que estou bem, né? A perna esquerda já está, trocou amortecedor, trocou bandeja, trocou tudo desse lado. Já está novinho. Está bem que tem peça de reposição. Se precisar trocar desse lado, a gente vai também. Mas estamos aqui firme. Amém? A Jana também está muito bem. Bom, antes de compartilhar uma palavra com você, gostaria muito de saber se tem alguém conosco pela primeira vez aqui. Se tiver, faz um tchauzinho. Tem alguém pela primeira vez? Ali! Sejam bem-vindos. É uma alegria, viu? Sejam bem-vindos mesmo. Ali também, Deus abençoe, querida. Seja bem-vinda. Viu? Mais alguém? Ali? Apontaram ali? Aqui, ó. Ah, Deus abençoe. Seja bem-vindo. E lá atrás também? Eu faltei na hora de mímica. Ah, tem gente lá fora que está chegando. Não é para contar, menina. Eu estou tentando disfarçar aqui. Mas eu gosto aqui, assim, quando a gente pergunta se tem gente que fica quietinho. Mas aqui tem dedo duro. Já fico assim, ó. Aqui, ó. Então não adianta tentar esconder que não tem jeito. E você aí em casa, é a primeira vez? Se for a sua primeira vez, foca no QR Code. Manda uma mensagem. Nós queremos falar com você também. Mas vamos lá, vamos pensar na palavra? Senão fica enrolando aqui, daqui a pouco já passou o tempo, né? Agora começou a contar. Ah, que bom. Bom, queridos, quando eu estava pensando, o ano passado isso, né, orando a Deus, buscando um tema, e como eu sempre falo para você, irmão, hoje eu estou mais tradicional, tá? Não estou andando muito, não. Estou mais quietinho aqui. Porque muito mais do que um tema, eu gosto muito de um alvo, uma meta. Tema, eu acho que fica meio perdido. Né? Mas quando tem um alvo, um objetivo, eu vou lá. Sabia que quem não tem alvo na vida, não tem objetivo, ele se perde? É muito fácil de ser, sabe, uma pessoa que vai desviar do seu caminho, porque, irmão, quem não tem alvo, não tem meta, qualquer lugar serve. Qualquer coisa serve. Né? Que nem o português, né? Entrou correndo no elevador, a assessora perguntou, qual que é andar? Ele falou, qualquer um, já entrei no prédio errado mesmo. Mas você não está no prédio errado. Você está no lugar certo. Então, buscando de Deus, e quando Deus começou a incomodar meu coração e falar desse tema, né, o ano da revelação, mais uma revelação em conhecer e prosseguir em conhecê-lo. Isso para mim foi muito profundo. Pensei, Deus, eu acho que eu estou entrando numa encrenca. Como assim? Me aprofundar em te conhecer mais, te conhecer melhor. Onde isso vai levar? Mas esse é um desafio. Porque eu posso conhecer a Deus. Eu posso limitar esse conhecimento. Até aqui está tudo bem. Mas daqui para lá vai complicar. Então, mas Deus não quer um relacionamento superficial. Deus quer algo mais profundo. Deus te quer por inteiro. Deus te quer por inteira. Vai anular a sua vida? De jeito nenhum. Ele não te fez robô. Ele te fez um ser humano. E Ele te capacitou com inteligência. Ele quer estar com você, trabalhar com você, fazer as coisas junto com você. Mas Ele quer você perto. E eu fiquei pensando que quanto mais eu entender isto, e quanto mais eu desejar isto, muito mais eu vou confiar nele. Muito mais eu vou perceber o poder que ele tem. E Deus falou no meu coração em 3 partes.
Primeiro, quem é o Deus onisciente? Quem é o Deus onipresente? E no final, o Deus onipotente. Quando nós falamos isso, eu estou falando de mim, não estou falando de você, tá? Quando eu ouvia falar disso, eu tentava pensar nisso, ou tentar estudar sobre isso, pensava, mas isso é muito complicado. Mas depois, eu creio que o Espírito Santo foi falando, foi ensinando, e ele foi dando uma resumida. O Deus onisciente é o poder de ser. Ser. Não é o poder de ter, é de ser. Ser conhecedor de todas as coisas. Ser o conhecedor de toda a ciência. Conhecer tudo aquilo que eu posso conhecer, que eu não posso, tudo aquilo que eu conheço, tudo aquilo que eu não conheço, é dele esse poder. Ele é esse poder. E o Deus onipresente é a capacidade, o poder de estar. Estar em todos os lugares ao mesmo tempo. E estar no lugar que eu conheço como passado. Estar no lugar que eu conheço como presente. Estar no lugar que eu ainda vou conhecer, chamado futuro. Mas ele já conhece. Porque ele é onipotente, onipresente e onisciente. Para ele não há limites. Ele não está limitado, como eu e você, ao negócio chamado tempo. Porque assim, querido irmão, o passado para mim não existe. Ele já existiu, já foi. Ele não volta. O que eu tenho, o que você tem, é agora. É o presente. E entenda esse presente como um presente de Deus para mim e para você. A dádiva, a bondade de Deus faz com que eu possa estar vivo agora. E o futuro? O futuro para mim não existe. E eu não sei se ele existirá. Quem garante que eu vou estar aqui daqui 5 minutos? O que me resta é agora. Mas ele não conhece limites. Para ele não existe esses limites. Então, quando Deus me leva lá para Oséias, por favor, coloca para mim Oséias, capítulo 6, versículo 3. Ele dá uma ideia, uma direção, e algo que pode mudar toda a minha história. Esse profeta, ele diz assim, olha, conheçamos, primeira coisa, vamos conhecer a Deus. Legal isso, né? Bom conselho, mas ele não para por aí. Ele diz, que tal caminhar um pouco mais? E prossigamos em conhecer ao Senhor. E aí está para mim um grande desafio, prosseguir nessa caminhada. Porque isso é uma caminhada, é dia a dia, minuto a minuto. Experiências, coisas que vão acontecendo, boas, coisas não boas, coisas que vão me fazer sorrir, coisas que vão me fazer chorar. É nessa caminhada que eu vou prosseguir e com o desejo ardente no meu coração de conhecer mais e mais daquele que é bom, daquele que é confiável e daquele que não conhece limites. E continuando, e diz assim, olha, como a alva, a sua vinda é certa. Eu fiquei pensando na noite, no dia, no amanhecer. Quando começa a amanhecer é tão lindo, quando o sol está nascendo é tão lindo. Nós começamos a viver aquela mudança, aquela transformação da noite para o dia, daquilo que é mais escuro, daquilo que começa a brilhar um pouco mais, e aquilo vai crescendo, crescendo. Assim é Deus se manifestando a mim e a você. Quanto mais eu o busco, mais a luz vai brilhando. Mais a intensidade do seu calor, do seu amor vai crescendo. Porque se eu desejar, ele nunca vai parar de se manifestar a mim. E esse Deus que nós falamos, que nós queremos conhecê-lo,
eu vou dizer a você, uma das coisas mais surpreendentes para o ser humano na eternidade vai ser conhecer o poder criador com criatividade de Deus. Não é só o poder de fazer, mas a criatividade. Você já pegou, talvez numa televisão, numa revista, já chegou a ver as cores de alguns pássaros? Que perfeição! E tem uns que parece que a linha de mudança de cor, alguém fez um risquinho e diz até aqui, daqui para lá, outra cor. E você olha e você fala, não tem erro. Não é só o fato de criar. Lá no sítio, às vezes a gente fica ouvindo o cântaro de alguns pássaros, eu gosto muito do canarinho da terra. Ouvir o canto daquele pássaro é a coisa mais linda que tem. Deus não só fez o pássaro. Deu um poder incrível para esse passarinho. E eles respondem tão bem. Não entendo nada de música, né? Às vezes eu fico lá sentado e eu costumo jogar comida para eles. E tem dois que quando eu chego, logo eles voam e vão lá perto. E às vezes tem na frente tem uma graminha assim. E às vezes eu paro, não levo nada. E eles vêm pulando até chegar mais perto. E fico olhando. Aí, irmão, eu também não sei. Lá em Minas a gente falava assobiar. Aqui fala que é assoviar. Tudo bem, irmão. Às vezes eu fico e tento fazer disso a nota. Mas eu não sei nada de nota. A única nota que eu sei é dó. Deus tem dó de mim só. Mas logo eu percebo que ele responde. Então, querido irmão, isso é uma criatividade. Eu creio que a maior maravilha para mim e para você na eternidade vai ser isso. Conhecer esse poder. Mas aqui eu posso ter essa oportunidade também, porque ele vem, a sua vinda é certa. E quando eu falo de vinda, vou pensar na segunda volta, vou pensar no trono, vou pensar em tantas coisas, mas eu sei que ele virá agora, se eu desejar conhecê-lo mais e mais. Ele se manifestará a você agora, nesse tempo. Não é só lá na frente, não. Porque ele é Deus. Ele é Deus. E ele descerá sobre nós como a chuva. Não é como qualquer chuva. Tem um nome essa chuva. A chuva o quê? Seródia. Essa chuva seródia é interessante, que rega a terra. O livro de Joel também fala dessa chuva seródia, mas fala da chuva temporã. Então existe a chuva que aparece. É uma tempestade, ela vem e vai. Ela não tem o tempo certo. Mas a seródia tem o tempo certo, porque ela precisa regar a terra. Tudo que Deus fez é perfeito. A natureza que Deus fez é muito perfeita. O seu corpo é uma máquina muito interessante. Não existe máquina mais perfeita do que o corpo humano. Você já pensou essa coisa maravilhosa? Então, quanto mais eu desejar, mais eu posso conhecê-lo. E quanto mais eu o conheço, eu descubro que ele, com todo esse poder, ele simplesmente pegou o poder que ele tem e ele colocou aqui para que eu possa entender. E ele criou princípios, leis, colocou aqui, e ele nunca quebra a lei que ele criou. Ele nunca quebra um princípio que ele criou. Está aqui. Uma das maneiras de conhecer a Deus é aqui, esse livro. Então, quanto mais eu me aprofundo aqui, mais eu vou conhecê-lo. E aí eu começo a descobrir que o poder que ele tem é tão grande, é tão grande. Eu queria pensar com você numa outra coisa. Eu queria ler com você e entender um pouquinho sobre o trono de Deus. No livro de Apocalipse, o nosso querido apóstolo João, Apocalipse 4:2, ele naquele momento que ele estava escrevendo o Apocalipse, ele entrava, sabe, em êxtase e via coisas maravilhosas. O livro de Apocalipse é muito difícil de entender, porque ele é muito figurativo. Mas ele diz assim, imediatamente eu me achei em espírito. O que é isto, me achei em espírito? É você transcender a sua humanidade, é você ir além da sua humanidade, além da sua capacidade humana.
porque a minha capacidade humana, ela me limita. O meu poder, a minha inteligência tem um limite. A minha condição visual tem um limite. Eu não sei, eu não consigo enxergar do outro lado da parede. Mas quando ele diz em espírito, muda tudo. Tem um outro discípulo de Jesus, um tal de Filipe. Ele foi transladado. Existem coisas interessantes. Existia um homem chamado Enoque. De repente, quem viu Enoque? E aí eu fico imaginando esse poder de Deus, e quando você entra em espírito, de repente vem uma carruagem do céu, e a carruagem do céu cria um redemoinho de fogo, e na minha terra dizia assim, a carruagem lá, avua. Que raio de carruagem é essa? Eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono. Opa! Ele teve uma capacidade de ir lá, e lá ele viu um trono. E ele diz assim, alguém assentado. Alguém estava sentado nesse trono. E aí eu comecei a imaginar, e eu busquei no Google imagem de trono. Por favor, me ajuda aí, querido. Aí, olha, uma imagem de um trono. Esse trono aí, ele é feito por mãos humanas. Algum habilidoso carpinteiro fez esse trono. Muito bonito. E esse trono, hoje, no planeta Terra, a maior monarquia que se tem notícia é a Inglaterra. E hoje, o famoso príncipe conseguiu ser rei. Porque com a mãe que ele tinha, ele achou, não vou ser rei nunca. Porque a mulher não morria. Mas como todo humano, ela morreu. Então esse trono aí, ele é feito para reis, mas que são humanos. Ou o rei ou a rainha, são humanos. Tem um prazo determinado, vão morrer. Ou pode ser deposto por uma situação, sai do trono. Porque esse trono, ele é limitado. Agora, eu achei uma foto muito interessante. Por favor, coloca outra foto. Ei, isso aqui não é feito por mão humana. E aí eu pensei naquele que João diz que ele viu alguém assentado lá. Está ali. Acima de todas as coisas. E eu comecei a imaginar a cruz. Foi o maior trono da história da humanidade. Uma cruz onde um homem vence uma guerra morrendo. Onde um homem ganha uma luta sem puxar da espada, sem dar um tapa em alguém. Que trono é esse? Mas desse trono, ninguém tira esse rei, porque esse rei é imortal. Não foi posto lá por ninguém, não recebeu nenhuma coroa de ninguém. E o reino dele é eterno, porque ele é o rei dos reis. E é isso que eu quero conhecer um pouco mais. Quem é esse que nós chamamos de Deus? Esse é o meu desafio no decorrer desse ano. Eu preciso conhecê-lo um pouco mais. Porque quando eu imagino esse trono, e já já você vai entender a colocação do trono. Olha para cá, deixa o Márcio assim. Ele entrou disfarçado, mas agora ele era o agente secreto, mas você viu. Ô Márcio, esse trem aqui ficou alto, filho. Me ajuda aí. Eu falei que podia deixar assim, mas me perdoa. Mas já já eu quero que você comece a entender essa ligação que eu vou fazer do trono. Obrigado, Márcio. Está vendo? Você veio aqui por causa disso. Já já eu quero pensar com você, por que eu estou falando sobre esse trono? Porque esse trono, para mim, quando eu olho para esse trono, para mim esse trono tem algo muito poderoso. Coloca a frase para mim, por favor.
Esse trono é o lugar do poder. Porque alguém de poder está sentado lá. E Jesus, e quando nós somos Jesus, estou falando de Deus. Deus não tem poder. Ele é o poder. Sem ele não existiria poder. O poder existe porque ele existe. Então, o trono é o lugar de poder. Diga comigo, trono, lugar de poder. E é interessante esse poder, poder para transformar o perdido em salvo. E é interessante a capacidade que ele tem de transformar aquele que estava perdido, totalmente perdido. Eu fico imaginando, humanamente falando, o homem, o ladrão da cruz. 3 cruzes, Jesus no meio. Ladrão, assassino, ladrão, assassino. E um deles diz: eu acredito no Senhor. Eu sei que o Senhor é Deus. E nesse mesmo instante, na cruz, pregado, humilhado, ele olha para aquele assassino e diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Isso é poder de um rei. Não é, olha, eu vou tentar dar um jeitinho, eu vou fazer uma maracutaia. A gente aqui no Brasil não conhece maracutaia. Vou dar um jeitinho aqui para você ir. Não, não. Hoje mesmo. Sabe por que eu gosto aqui, entre tantas coisas desse livro? Aqui você não vai encontrar, talvez seja assim. Eu penso que é assim. Isso aqui é afirmativo. Foi, é e será assim. Porque foi Deus quem, através do Espírito Santo, inspirou pessoas. Então esse trono é esse poder. E às vezes, humanamente falando, eu fico pensando assim, mas como? Aquele cara matou gente, judiou de gente, fez isso e aquilo, agora vai para o céu. Olha a justiça humana, que não passa do quê? Me ajuda aí? De trapo. Mas eu acho que eu sou justo. Mas a onisciência dele sabe de cada ser humano. Sabe o coração de cada um. Porque existem coisas que só você sabe. E só Deus sabe. Quem sou eu para te julgar? E outra coisa interessante, só Ele tem o poder de transformar a maldição em bênção. Só Ele. Às vezes uma situação, uma pessoa que você diz não tem jeito, isso aqui não tem como mudar, e de repente você tem uma notícia. Eu mesmo tinha um conhecido que de cada 10 palavras que ele falava, 15 era palavrão. Eu falei, isso aí não tem jeito, isso aí vai para o inferno. E eu encontro mais tarde esse camarada, mudou completamente. É só o poder de Deus. Eu não tenho poder de convencimento, não vou convencer ninguém. E assim, eu vou te dar uma notícia triste, você também não tem poder de convencer ninguém. Mas só o Espírito Santo tem. E quando ele vem, ele convence, a pessoa muda, ele transforma aquilo que seria e é maldição na vida da pessoa em bênção. Muda toda a história. E é interessante, para terminar aqui, um futuro de dores e sofrimento em um tempo de paz e prosperidade. Se você acredita em Deus e quer conhecer mais, talvez você possa estar vivendo um tempo difícil, um tempo de dores, de sofrimento, de dúvidas e de medo, mas o seu Deus vai mudar a sua história. Porque Ele pode fazer isso. Ele pode fazer isso. Então eu penso que esse trono é um lugar de poder. De muito poder. Eu quero pensar com você um pouquinho mais agora uma outra coisa. Por que Deus quer o teu coração? Por quê? Quero que você entenda trono e coração. Por que Deus quer o teu coração? Não é errado usar esse versículo, eu uso várias vezes isso, para evangelizar, para uma pessoa se converter. Filho meu, dá-me o teu coração. Eu uso esse versículo. Mas eu quero ir um pouquinho além, nessa noite. Por que Ele quer? Olha ali, ó, Provérbios 23, 26. Olha o que o escritor... Quem escreveu Provérbios? Me ajuda aí. Hã? Quem?
Vida School, legal. Dá-me, filho meu, o teu coração. E os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Quero ir com você além. Podemos usar para evangelizar pessoas? Sim. Mas aqui eu quero olhar com o olhar de Deus. O que Deus estava querendo dizer para mim e para você nesse versículo. Quando eu olho para essa tradução da minha Bíblia, eu tenho uma Bíblia de 1948, se eu não me engano, 47 ou 48, logo após a Segunda Guerra. Se eu não me engano, foi a primeira Bíblia que foi traduzida para o português, se eu não me engano, não estou afirmando não. Mas ali ela fala de uma outra maneira, diz assim, dá-me, filho meu, o teu coração e os teus olhos se agradem dos teus caminhos, não dos meus. Eu achei interessante isso, falei, deixa eu pesquisar. Mas as traduções de hoje falam dos meus caminhos, caminhos de Deus. Está errado? Não, está certo. A Bíblia que eu olhei lá atrás estava errada? Não, está certo. Você já vai entender por que está certo. Quando você vai na Torá e você vai no hebraico, irmão, não entendo nada de hebraico. Né? Vou falar alguma coisa e falo, nossa, ele não entendendo nada. Tá? Já disse de manhã e sempre falei isso aqui. Quando eu estudava, nós tínhamos grego, hebraico, e às vezes tinha uns professores abençoados que queriam falar o aramaico com a gente. Falei, irmão, aí você deu o nó no arame. Mas sabe qual era a minha visão para o hebraico, para o grego? Quanto é que eu preciso para passar? Era isso. Porque, coisa difícil. Mas, hoje tem muito aplicativo, coisa interessante, que você aprende muita coisa. E olhando para esse aplicativo, e custa $70 esse aplicativo, não estou fazendo propaganda não, que não sou eu que vendo. Mas ele leva você para o original. Porque o hebraico, ele tem algumas, vou usar um nome, versões, não sei se é ou não é, mas ele tem uma que ela é muito mais seletiva, muito mais voltado para a espiritualidade, vou usar um termo, para a religião, do que uma língua popular. Eles têm maneiras diferentes de falar. E quando você vai para essa linguagem mais erudita, aí vou ler esse versículo para você nessa linguagem. Está escrito assim, ó, dá-me filho. Dá-me filho. Não existe o meu e o teu. Para nós fica sem sentido, mas pronome e vogal no hebraico é meio difícil de entender. Dá-me filho, coração. Tem sentido? Não tem sentido. Mas quando ele diz filho, ele está dizendo de família. Pertencimento, assim fala. Fazer parte daquela família, estar totalmente envolvido naquela família, ter os mesmos sentimentos, os mesmos propósitos. Com isso, os corações são um só, cada um tem o seu coração, mas trabalham juntos. As mesmas batidas do coração do pai bate no peito do coração do filho, da filha, porque é esse sentido. E aqui dá para entender por que Jesus diz assim, eu e o pai somos. Eu vim aqui para fazer a vontade. E aí começa a crescer o entendimento de Jesus como filho. É algo muito mais profundo do que me dá o teu coração, está aí. Está aí, está. Mas agora eu sou desagador, devolve ele. Porque muitas vezes a gente faz isso com Deus, tá? Já vou te explicar como que a gente faz. Então ganha sentido esse prosseguir em conhecer a Deus. A coisa vai ficando mais séria. E depois ele diz assim, coração, olhos. Fica totalmente sem sentido para nós no português. E aí ele diz assim, caminhos. Agradem caminhos. Sabe o que ele está dizendo? Quando eu entender esse Deus que me chamou, esse Deus que me deu a condição de me tornar um filho adotivo com os mesmos direitos do filho verdadeiro, de pertencer a essa família celestial. Ele está dizendo, agora você é meu. Agora nós estamos juntos. Então, o pulsar do meu coração vai ser o pulsar do teu coração. O pulsar do teu coração vai ser o pulsar do meu coração.
Os meus pensamentos serão os seus pensamentos. Os seus pensamentos serão os meus. Deu para entender por que Isaías vem com um recado? Que Deus diz assim: os seus pensamentos não são os meus pensamentos. Os teus caminhos não são os meus caminhos. Porque a hora que eu me aprofundar e me alinhar, passaremos a pensar da mesma forma e andar no caminho que Deus tem para nós. Sabe aquele caminho que ninguém havia andado antes? Por isso você quer realmente ser relevante nesse mundo? Faça algo que ninguém fez. Moisés atravessou o mar a pé seco. Nunca ninguém tinha feito isso. O velho Noé suportou 40 dias e mais 1 ano numa arca, onde ninguém sobreviveu, só ele quem estava na arca. Que capacidade de construção tinha esse homem? Qual foi a escola naval que ele aprendeu? Qual foi o estaleiro que ele estagiou para aprender a fazer um barco que aguentou 40 dias, 40 noites de chuva pesada? Não só chovia, brotava água da terra. E o barco do velho Noé não afundou. Está entendendo o que Deus está propondo a mim e a você? Dá para entender isso? Dá para entender quando Deus pega um homem como Gideão, um homem cheio de complexos, um homem medroso, um homem cheio de mimimi, e Deus pega esse homem, e ele e mais 300 derrotam milhares de soldados. Essa é a proposta de Deus para mim e para você esse ano. Não sei se eu consigo me fazer entender. Essa é a proposta. Vem me conhecer, Deus diz. Vem ver do que você será capaz. Dá para entender o que Jesus disse? Eu fiz coisas grandes, vocês farão coisas maiores. A partir do momento que eu me dispuser a crer nisto e caminhar nisso, eu começo a viver a promessa de Jesus. Você fará coisas maiores. Mas para isso eu preciso querer e me dispor a pagar esse preço. E aqui eu quero dizer algo a você, meu querido irmão, minha querida irmã, você que está aqui, você que está em casa. Acabou o tempo de brincar, de ser evangélico, gospel. Acabou o tempo de brincar, eu vou na igreja. Acabou esse tempo. Nós não temos mais tempo. Está afunilando. Sabe aquilo que a gente chama de ampulheta, né? Já viraram de cabeça para baixo, mas não tem muita terra lá não. Ou eu entro no propósito, ou eu vou estar fora. Não tem jeito. Não é mais tempo de brincar. Eu não estou dizendo que você não pode ser alegre, não pode ser... Não, nada disto. Nada disto. Se tem alguém que tem todo motivo para ser alegre e feliz, é o cristão. Nós somos salvos, libertos, transformados. Há uma esperança no meu coração de ter um amanhã melhor. Você sabe que para o cristão a esperança é muito mais poderosa do que o não cristão? Porque a minha esperança, que é algo sentimento, algo coração, está baseado na fé que o Espírito Santo coloca no meu espírito. Nos princípios que Deus estabeleceu. Então a minha esperança e a sua esperança se torna muito mais poderosa do que qualquer esperança. A minha alegria pela vida, a minha alegria pela salvação vai ser muito maior do que eu posso imaginar. De quando eu começo a conhecer esse Deus. Quando eu começo a olhar para a capacidade desse Deus. Então eu preciso desejar ardentemente isto. Quando eu disse para você que eu aprendi com o profeta T.B. Joshua, que quando eu abro a Bíblia para ler, lembra disso? E eu creio, você também, porque a gente vive falando isso. Ah, não, a letra é morta, mas quem é que vivifica a letra? Quem? Quem? Fala mais alto. Então aqui tem um espírito, não tem? Tem vida, não tem? Ele também sabe te ler, não sabe? Quando você abrir a Bíblia para ler, a Bíblia está te lendo também. E está vendo qual é o real desejo e interesse que você tem para ler a Bíblia. Se você tem interesse de se aprofundar, mais e mais ele vai se revelar a você. Não sou melhor do que você, não. Mas hoje eu estou vendo que muitas coisas que eu falava, e para mim as coisas que eu falava não tinham sentido. Hoje eu começo a perceber que tem sentido. Tem sentido. Quando eu sempre brincava, quer viver uma vida de aventura? Quer viver uma vida emocionante?
entrega a sua vida para Jesus, porque viver com Jesus é viver perigosamente. A qualquer momento você pode ser abençoado. Esse é o perigo que você corre, de ter toda a vida mudada e transformada. Isso é uma realidade. Não é brincadeira? Porque o mundo hoje não está para brincadeira, não, irmão. Não. A perseguição ao verdadeiro cristão já existe. Não sei se você está percebendo o que está acontecendo. Não quero só falar de Bíblia, não. Quero falar de hoje. Vamos falar de geografia, vamos falar de política, vamos falar de história. Olha para o mundo. E olha se o mundo não está dizendo que Jesus está voltando. Então eu preciso entender isso e realmente dedicar a minha vida para prosseguir em conhecer a esse Deus maravilhoso. Porque Ele pode mudar toda a minha história. Agora, por que Deus quer o meu coração então? Sabe por quê? Quando o meu coração estiver totalmente nas mãos dEle, como está ali, ó, quando realmente houver essa fusão, é um só coração, é um só sentimento, é um só propósito. É eu ter a ousadia de chegar e falar, Pai, qual é o projeto? Qual é o próximo passo? A arca já foi feita. Atravessar o mar já atravessaram. Tantas coisas. Qual é o próximo passo? O que vai acontecer nesses últimos dias? O que o Senhor quer que eu faça? Qual é o projeto que o Senhor tem? Não é hora de pensar só na minha vida. Porque se eu pensar só na minha vida será medíocre. Eu tenho que pensar nos projetos que Deus tem. E muitas vezes o projeto que Ele tem vai me tirar do meu comodismo. E aí eu vou dizer a Ele se realmente é isso que eu quero. Conhecê-lo mais e mais. Já pensou se Deus começa a arder no seu coração? Próximo projeto de África, eu vou junto. Já pensou? Um vai falar, não vou. Não tenho dinheiro. Irmão, eu não preciso de dinheiro para viajar. Eu não preciso. Se Deus colocar o projeto, você foi sem. O que eu preciso é de um navio, de um avião. Eu não vou pegar uma mala de dinheiro, sentar em cima dela e falar, vamos embora agora para os Estados Unidos. Ela não vai me levar. Eu sempre falava para a Jean, está ouvindo lá, então depois a gente conversa. Eu sempre falava para ela, irmã, você não crê. Eu falo, ó, ano que vem eu vou para tal lugar. Ela falou, vai como? Se não tem dinheiro, eu falo, não preciso de dinheiro para viajar. E quando chegava naquele ano, eu ia. Fala, tá vendo? Você não crê? Você perde a bênção. Parece brincadeira o que a gente fala, mas não é. O poder da vida e da morte está na minha língua. Vamos usar a língua melhor. Diga comigo assim, eu, a partir de agora, falarei de coisas boas e não ruins. Falarei de vida e não de morte, porque na minha boca está um milagre. Irmão, é loucura. Essa palavra é loucura para aquele que não crê, mas para aquele que crê, sabe o que é? E quando o meu coração se alinha com o coração de Deus, Jesus, liga esse trem aí. Coloca aquela frase que eu coloquei, por favor. Sabe por que Deus quer o teu coração? Deus quer o teu coração, porque dele procede a tua vida. A Bíblia diz isso. Daqui do meu coração sai a minha vida. Procede. Vai fluir a minha vida. Tudo está cheio do meu coração. Está cheio de maldade, a vida será ruim. Está cheio de coisa ruim, vai ser ruim. Mas se eu começo a ter coisas boas. Assim como a Bíblia fala, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo, eu preciso aprender a usar o que Deus me deu. Essa máquina linda, preciso aprender. Eu não sou feio, não, irmão, sou bonito. Tem que falar, não, hoje você está bonito. Fala, não, hoje eu estou enfeitado, bonito eu sou. Para ir na igreja a gente enfeita, irmão. Toma banho, põe perfume e enfeita. Do meu coração sai a vida. Tua vida pode ser. Vem para mim lá. Não é só um poder não, tá? A soma dos poderes de Deus. Eu também sempre comecei a falar isso, né? A minha vida é a soma das minhas escolhas. Você já ouviu falar, você que está aqui, já ouviu falar várias vezes. Porque, irmão, eu tenho o poder de escolher. É ou não é? De manhã eu falei para os aqui, falei também.
Quero falar para você também. Né? Cadê o homem casado aí? Deixa eu ver o seu irmão. Levanta a mão, você que é casado. Glória a Deus. As irmãs fecham as orelhas, os ouvidos, os olhos. Eu sei, irmão, que algumas vezes não vem falar para mim que você não fala, não. Eu sei que você fala, eu, hein? Ux, casei com essa jararaca aí. Não se ilude, irmã. E às vezes algumas irmãs também, né? Casei com essa anta, com esse burro que fica empacado o tempo inteiro. Mas eu quero dizer para você, casou porque quis. É ou não é? Ninguém aqui casou com um revólver na cabeça, vai casar. Não. Então a minha vida é a soma das minhas escolhas. Agora aguenta o tranco. Mas pode mudar. Se o meu coração for o trono do poder de Deus, toda a minha história muda. Porque o poder dele vem sobre o meu coração e transforma toda a minha vida. Não é fácil, é um passo decisivo na história. Mas eu preciso, se eu quero realmente viver algo novo em 2023, quero receber a revelação de Deus, então é por aí que começa. É por aí. E eu preciso estar disposto a isso. Vamos lá. Jeová, tem 1 minuto só. Abraão e a onisciência de Deus. Eu quero pensar, porque esse mês, nós estamos nesse quadrimestre, pelo menos, né? Janeiro, fevereiro, março e abril. Nós vamos falar muito da onisciência. A onisciência, a graça pela onisciência, o perdão pela onisciência, o amor pela onisciência. Tem muita coisa que vai entrar na onisciência de Deus. Eu quero falar um pouquinho para você da história de Abraão e a onisciência de Deus. Como é que Deus trabalha? Deus conhece a minha história. Deus conhece a sua história. Antes mesmo de nascer, Deus sabia. Já estava tudo escrito no livro da vida lá. Tudo. Então Deus me conhece, não é que Deus tem escolhidos e preferidos. Não, não. E Deus, é interessante, Deus não pega os melhores. Não. Deus escolhe os mais dedicados. Não estou dizendo que ele não pega os melhores, hein? Estou dizendo isso não. Mas eu penso que a referência do ser humano para Deus é ser dedicado. Então vem comigo. Vem comigo. Uma das coisas interessantes no lidar com Deus é assim, qual é a tua velocidade para dar uma resposta para Deus, quando Deus te pede alguma coisa? Qual é a velocidade? Porque a velocidade dele em responder às tuas orações serão a mesma velocidade com que você obedece a ele. Porque tem gente que pensa assim, mas Deus é amor. É, querido, mas ele é justiça. E Deus é bom, não significa que Deus é bonzinho. Significa que tudo que faz é bom e é justo. Oi? A Bíblia não é um livro de fantasia. A Bíblia é um livro de direção e de realidade. Então, à medida que eu quero conhecer o poder de Deus, eu vou ter que me dedicar, porque ele vai olhar. Por que ele escolheu Abraão? Abrão, né? Por que ele escolheu Abrão? Porque com certeza ele viu em Abrão esse desejo de fazer as coisas. Essa intensidade quando pede para fazer alguma coisa. Tem gente que você pede para fazer, você vai fazer, vou. Às vezes a resposta da vontade fala, faz não, querido, Deus abençoe. Dá um abraço aqui, vai com Deus. Mas a gente tem que amar. Mas quando você olha e quando eu respondo assim para Deus, ele já está de olho. Isso aí não vai dar um bom caldo. Sabe aquela cana meia ruim que dá uma garapa amarga? Sabe que a garapa é caldo de cana. E Deus escolhe Abrão, que conhecia Abrão. Sabia que Abrão estava totalmente enganado, longe dele, porque houve um tempo, um período na história da humanidade que Deus não falou mais com o ser humano. E Abrão fazia parte desse período. E aí Abrão é escolhido por Deus para começar novamente uma história com ele. Mas porque ele viu a dedicação. Porque andar com Deus não é fácil. Obedecer a Deus não é fácil. O que eu falei de manhã, eu quero repetir, eu não ia falar por causa do tempo, mas cadê os maridos aí? Cadê os homens aqui? Deixa eu ver. Glória a Deus, irmão, pela tua vida. Irmã, depois
Você fala, pastor, obrigado, viu? Mas, homem, você que é casado, você acha que Deus não está vendo tudo? Você acha que tem alguém que vai dar um nó em Deus? Então, irmão, quando passa aquela mulher bonita perto de você, às vezes não tem como você não olhar. A primeira olhada não é pecado, a segunda é, irmão. Agora não vem falar para mim, então a primeira olhada vai ser bem longa. Não, não, é pecado também. E a irmã também. As mulheres disfarçam melhor do que os homens. O homem é tonto. Mas vale para os dois lados. Então, o pacote do diabo não é feio não, tá? É sempre bonito. E Deus trabalha com fidelidade. Então, se você é casado, é noivo, namorado, namorada, fidelidade. Ali está um princípio de Deus. Sabe quando você cai na armação do diabo e trai a sua mulher? Ah, foi um pulinho só, não interessa, um pulinho só. Deus já olha e fala, eita. Aí Deus vai falar, será que ele é confiável? Oi, não ficou um silêncio. Tá tudo bem, posso continuar? Mas com Deus é assim que funciona. E vou te dizer mais uma coisa, hein? Com Deus, ninguém passa de ano automaticamente falando. Foi reprovado? Vai lá para o fim da fila. Mas vamos lá. E Deus pega esse homem chamado Abrão, o chama com 75 anos de idade, por isso não tem idade para trabalhar com Deus. Chama com 75 anos de idade, dá a ele uma direção e ele vai e ele obedece a Deus. E Deus faz promessas a ele, uma delas é assim, de ti farei uma grande nação. Só que ele tinha um problema sério, a mulher dele era estéril, a Sarai. Eu preciso tirar o i para ela poder dar filho. E daí Deus mudou o nome dela. E Deus dá um filho a ele. Quando esse filho está na adolescência, um jovenzinho, tempo mais gostoso de pai e filho, Deus vem e fala para ele, ô Abraão, tá tudo bem com você, né? Tá. Já mudei teu nome, já é Abraão, tá tudo bem. Que bom, né? Só que agora me dá o teu filho. E aqui eu quero dizer para você, todas as vezes que Deus te der algo na mão, Ele vai te colocar à prova. Ele dá, mas Ele prova. Ele não quer te provar para mostrar para Ele quem você é. Ele quer te provar e me provar para mostrar para mim quem eu sou, para te mostrar quem você é. Porque saber da minha vida, Ele sabe melhor do que eu. Saber da tua vida, Ele sabe melhor do que você. Mas Jesus dá um exemplo muito legal. 10 leprosos foram curados. Quantos voltaram para agradecer? Por isso que muita gente não é curada. E é interessante, tá bom. E agora chega nesse ponto. Deus pede o Isaac para Abraão. Fala, me dá o teu Isaac. Agora aqui eu quero abrir um parênteses, né? Irmão, muitas vezes no apelo emocional dentro das igrejas, não estou acusando das igrejas não, né? Vou falar mal de mim, não dos outros. Mas a gente tenta apelar para o emocional das pessoas para tirar vantagem financeira. Entrega o teu Isaac, entrega o teu Isaac, entrega o teu Isaac. Oi? Nunca ninguém ouviu isso, né? E se você pensou em alguém, você pensou, eu nem conheço essa pessoa. Mas vamos lá. E quando está lá, Abraão indo com o filho, a lenha, o filho e algumas pessoas que trabalham com ele, está indo a caminho para matar o filho. Porque ele sabia, Deus pediu o sacrifício para matar. E ele está indo para matar o filho. E é interessante, quando ele está a caminho, de repente ele para e ele fala para os rapazes que estavam com ele, ele diz, olha, até aqui vocês vieram conosco, daqui não, vocês voltem, espera, porque nós iremos oferecer sacrifício e nós voltaremos. Como assim nós voltaremos? Deus não pediu o teu filho? Não é para matar o seu filho? Como é que você diz para os rapazes que nós voltaremos? Ele não volta. Olha a confiança de Abraão em Deus. Estou com ele até o último momento, porque eu sei, ainda que possa ser no último momento da minha vida, mas ele não falhará. E ele está caminhando. Vamos lá.
E ele está nessa caminhada, e quando ele chega, prepara o altar, faz tudo. O filho ainda pergunta: pai, a lenha está aqui, está tudo aqui, o altar está aqui, mas quem é? Cadê o cordeiro para o sacrifício? Sabe qual é a resposta dele para o filho? Deus proverá. Quando você pensa que não tem mais saída, Deus proverá. Quando você acha que não tem nenhuma condição, Deus proverá. E ele está indo lá, e ele preparou tudo, pôs o menino ali, e quando ele pega o cutelo, e o cutelo, às vezes a gente pensa que é uma machadinha, uma coisa, não. Tem a espada de guerra, a espada menor era o cutelo. Quando ele está preparado ali para cortar a cabeça do filho, mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão! E ele ainda responde: eis-me aqui. Ele para responder: eis-me aqui. Então ele disse: não estendas a mão sobre o rapaz, nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porque não me negaste o teu filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso nos arbustos pelo chifre. Deus busca pessoas assim, com essa disposição. Vou com ele até o último momento. Se ele fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, ele continua sendo Deus da mesma maneira. Porque no céu não é lugar de covardes. Eu não vou estar com ele quando tudo me vai bem. Eu pretendo estar com ele, e isso eu preciso do Espírito Santo me ajudar. Mas eu pretendo estar com ele nos momentos agradáveis, felizes, alegres, de sorriso, mas no momento de tristeza, no momento de angústia, de dor, eu também pretendo estar com ele. Porque Deus quer trabalhar comigo e com você, mas pessoas que são dedicadas, que vão até o fim. Até o fim. E com isso eu quero terminar dizendo a você, irmão, irmã, Deus não precisa do Isaac de ninguém. Porque quando Deus dá algo, Deus não tira. Nós perdemos, Ele não tira. Se você está aqui dentro e você pensa que Deus tirou algo que Ele te deu, ou não foi Ele que te deu, ou você que perdeu. Mas existe possibilidade de restituição. Porque o profeta Isaías também diz: o meu povo, o povo de Deus, é um povo que está sofrendo, é um povo judiado, e no meio do meu povo não tem ninguém que grita restituição. Às vezes nós somos tão judiados que a gente não tem nem condição, ou nós fazemos um juízo tão errôneo de Deus que a gente não tem coragem de pedir restituição. Mas Deus é bom, Deus é maravilhoso. E quando Ele diz filho, Ele está dizendo uma família. E eu quero já adiantar para você uma coisa que eu quero pregar aqui. Por que a oração do Pai Nosso, Jesus diz, primeiro, Pai Nosso que estás no céu? Eu esqueci a oração. Hã? Seja feita, assim na terra, como no céu. O pão peraí, até aí só. Por que Jesus ensina a orar e a primeira coisa que Ele fala é do alimento? E depois que Ele fala do perdão? Por que eu, quando eu vou orar, eu primeiro falo: Deus me perdoa, tal, e Jesus diz ao contrário? Porque para você que já é filho, Ele primeiro quer ser teu pai e não seu juiz. Porque Jesus já te justificou. E Ele conhece o teu coração. Coração de um justificado, que se torna justo. É um coração tendencioso ao arrependimento e a pedido de perdão. Então eu preciso aprender a conhecer melhor o meu Pai e o meu Deus. Senão eu vou viver uma certa religiosidade. E não temos mais tempo para isso. Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Obrigado por essa noite, obrigado por estarmos aqui. Muito obrigado pelo privilégio de poder compartilhar a palavra do Senhor. Ó Deus querido, se existem pessoas aqui no nosso meio hoje, e de alguma maneira elas estão pensando que o Senhor tirou algo que o Senhor mesmo deu. Mas eu sei que pela palavra o Senhor não faz isso. Então, Deus, de alguma maneira, eu sei que o Senhor pode restituir. Mesmo se eu tenha perdido, se essa pessoa perdeu, e não foi o Senhor que tirou, mas o Senhor pode restituir. Restitui, Senhor. Chegou o tempo da manifestação do Teu poder sobre a Tua igreja.
Ainda que o diabo tentou oprimir a tua igreja, mas a tua palavra diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a tua igreja. Nós somos a tua igreja hoje. Senhor Espírito Santo, nos capacita, nos ajuda a prosseguir em conhecer o nosso Senhor. Mais e mais. Porque eu sei que grandes coisas o Senhor fará nesse tempo do fim. E o Senhor simplesmente precisa de um filho e de uma filha para ter a ousadia de ser cúmplice do Senhor nos teus projetos. Eis-nos aqui. Nos capacita e nos usa. Apesar das nossas limitações, nós queremos te honrar, te servindo. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Eu quero falar agora com você que está aqui, você que está em casa. Sabe, conhecer a Deus é algo tão maravilhoso. Mas o primeiro passo para conhecê-lo é entregar o coração a Ele, entregar a vida a Ele e dizer que você confia nele. Você que está aqui pela primeira vez, puxa, estou tão feliz com você aqui. A sua presença alegra o nosso ambiente, o nosso culto. De coração estou falando isso. E se você tem uma religião, eu tenho uma notícia ruim para te dar. A tua religião não vai te salvar. A minha religião não vai te salvar. Nem a religião de crente vai salvar ninguém. Porque a salvação não está numa religião, está numa pessoa. E essa pessoa diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A salvação está em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. E se você quiser entregar a sua vida a Ele, muito mais do que ter uma religião, é ter vida com Deus, é ter vida eterna garantida. Se você quiser, ou talvez você está aqui meio afastado de Deus, ou está em casa afastado, mas você diz, não, hoje eu quero voltar para os braços do meu Pai. Quero te convidar a orar comigo. Se você quiser orar comigo, diga assim, Senhor Jesus, nesse momento eu quero entregar a minha vida nas tuas mãos. Quero te pedir perdão pelos meus pecados e entregar toda a minha vida, toda a minha história nas tuas mãos. Tira o que for preciso, mas eu sei que o Senhor trará coisas boas para mim. Escreve meu nome no livro da vida que está aí nos céus. E se você estava afastado, diga, Pai, cansei de andar baseado nos meus conceitos, mas eu quero viver nos teus princípios. Me recebe de volta. E eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Se tem alguém que fez ou a primeira ou a segunda oração, não vou te convidar a vir à frente não, só quero pedir para você fazer um tchauzinho. Tem alguém que orou assim? Se tiver, faz um tchauzinho. Amém. Deus abençoe vocês. Deus abençoe. Deus abençoe. Mais alguém? Mais alguém? Se você orou, só faça um tchauzinho. Estão apontando ali? Deus abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe muito. Última vez, mais alguém? Se tiver, faz um tchau. Ali, Deus abençoe. Deus te abençoe. Amém. Amém. É uma alegria muito grande, irmão. A Bíblia diz que nesse momento tem festa no céu e tem festa aqui. Mais vale uma vida do que o mundo inteiro. E aí em casa também, se você orou, mande uma mensagem, foque aí no QR Code, mande uma mensagem para nós. Queremos estar junto com você como igreja. Fala, Amém. Pessoal, muito obrigado por nos acompanhar. E se você chegou até aqui, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar e se inscrever no nosso canal. E se você aceitou a Jesus pela primeira vez ou está voltando para os caminhos dele, mande um WhatsApp pra gente. O nosso número está aqui embaixo. Ou clica no link que está fixado nos comentários. Saiba que você é muito amado e é bem-vindo para nos visitar aqui na igreja presencialmente nos nossos cultos, que acontecem de quarta às 20 horas e de domingo às 10 e às 18 horas. Obrigado por nos assistir. Nos vemos em breve. Tchau!